A chuva tinha sido generosa naquele inverno de 1886, quando Antônio Leite viu Rosinha Sampaio pela primeira vez. Foi na missa do domingo, igreja de São Sebastião em Tauá, lotada de gente agradecendo o fim da seca que tinha castigado o Inhamuns por 3 anos seguidos. Ela entrou com a família pela porta lateral, o vestido branco de domingo fazendo contraste com a pele queimada de sol, os cabelos pretos presos num coque que deixava à mostra a curva do pescoço. Quando ajoelhou para rezar, Antônio esqueceu as palavras do Pai Nosso que rezava desde menino. Tinha 22 anos e era o que o pai, Coronel João Leite, chamava de ovelha desgarrada da família. Enquanto os irmãos Miguel, Francisco e Joaquim cuidavam do gado e da política, Antônio preferia os livros que o padre Joaquim emprestava, as violas das noites de lua, os versos que escrevia escondido no quarto dos fundos da fazenda Bom Jesus. O pai tolerava essas excentricidades do caçula, porque Antônio também era o melhor vaqueiro da região quando queria, domava cavalo bravo como ninguém e tinha pontaria de fazer inveja aos irmãos mais velhos. Mas naquela manhã de domingo, vendo Rosinha Sampaio se benzer com água benta, Antônio descobriu que todos os versos que tinha escrito eram ensaio para descrever aquele momento. O problema era o sobrenome, Sampaio. Manuel Sampaio, pai de Rosinha, controlava as terras do outro lado do Riacho do Umbuzeiro havia 3 gerações. A rivalidade com os Leite vinha de 1875, quando uma cerca mal colocada quase resultou em guerra aberta. O padre Joaquim tinha conseguido mediar um acordo. Cada família ficaria com seu lado do riacho. Mas a paz era tensa como corda de viola afinada demais, pronta para arrebentar ao menor toque. Leites não conversavam com Sampaios. Sampaios não negociavam com Leites. Era lei não escrita, mas mais respeitada que os 10 mandamentos. Antônio sabia disso tudo quando esperou Rosinha sair da igreja e a seguiu pela rua de terra batida, mantendo distância respeitosa, mas determinado a falar com ela. Foi alcançá-la perto do açude velho, onde ela parou para ajustar a sandália. "Senhorita", disse ele tirando o chapéu, "me perdoe o atrevimento, mas precisava dizer que a senhora é a coisa mais bonita que Deus colocou neste sertão desde a chuva." Rosinha virou devagar, os olhos castanhos medindo o rapaz da cabeça para os pés. Conhecia ele de vista, sabia quem era, sabia o que significava estar ali conversando com um Leite. "E moço", respondeu com voz que era música e desafio, "o senhor sabe que está procurando encrenca das grandes." Antônio sorriu. Aquele sorriso torto que derretia corações de Tauá a Crateús. "Sei sim, mas tem encrenca que vale a pena." Começaram a se encontrar escondido. No açude velho, quando a lua era nova e ninguém andava pela estrada. Na gruta da Pedra Branca, onde os vaqueiros se abrigavam da chuva. Na feira de Arneiroz, onde o movimento era tanto que ninguém notava 2 jovens conversando entre as barracas de rapadura. Antônio levava versos escritos em papel de embrulho. Rosinha levava beijus de tapioca que fazia escondida da mãe. Falavam de tudo e de nada, do sonho dele de conhecer o mar, do desejo dela de aprender a ler melhor, dos nomes que dariam aos filhos que ainda não podiam ter. Pedro Sampaio, irmão mais velho de Rosinha, desconfiou primeiro. Notou que a irmã cantava demais enquanto fazia os afazeres, que passava tempo demais se arrumando para ir à feira, que sorria sozinha como quem guarda segredo bom. Começou a vigiá-la, seguindo de longe quando ela saía. Foi numa tarde de setembro que viu os 2 juntos na gruta, Antônio tocando viola e Rosinha rindo como Pedro nunca tinha visto a irmã rir. O sangue subiu a cabeça tão rápido que teve que se apoiar numa pedra para não cair. Um Leite. Sua irmã com um Leite. A desonra era tão grande que nem cabia em palavras. Pedro não confrontou Rosinha naquele dia, nem no seguinte. Esperou, calculando como cobra que escolhe o melhor momento para dar o bote. A oportunidade veio na festa de São José, março de 1887. A maior festa do ano em Tauá, 3 dias de novena, forrós vaquejada. Gente vinha de toda a região, inclusive os Leite e o Sampaio,
que mantinham distância respeitosa, mas compareciam porque faltar seria admitir fraqueza. Pedro sabia que Antônio estaria lá. Sabia que não resistiria a dançar com Rosinha, nem que fosse uma música só. Preparou a cilada com paciência de caçador. A festa estava no auge quando Antônio chegou. Tinha bebido 3 doses de cachaça para criar coragem, o suficiente para deixá-lo corajoso, mas não bêbado. Rosinha estava linda no vestido azul que tinha costurado especialmente para a ocasião. Fita vermelha no cabelo como sinal combinado de que estava esperando por ele. Quando a sanfona de Mestre Tibúrcio começou a tocar, Asa Branca, Antônio atravessou o terreiro e estendeu a mão para ela. Rosinha hesitou um segundo, olhou em volta procurando o irmão, não viu, aceitou a mão estendida. Dançaram como se o mundo fosse acabar naquela noite, o que, de certa forma, era verdade. Os corpos próximos demais para os padrões da época, os olhos dizendo o que as bocas não podiam falar, as mãos se apertando como quem se despede sem saber. Foi no meio da segunda música que Pedro apareceu, vindo de trás das barracas onde estava esperando. Não disse palavra. Puxou Rosinha pelo braço com força de quebrar osso, jogando-a no chão. Vagabunda! Cuspiu a palavra como veneno. Dançando com esse cachorro leite na frente de todo mundo. Antônio ajudou Rosinha a se levantar antes de encarar Pedro. Os 2 homens se mediram, círculo se formando ao redor, música parando, silêncio pesado como chumbo. Cachorro é quem bate em mulher, disse Antônio, a voz calma demais para quem estava prestes a morrer. Pedro sorriu, aquele sorriso de quem já decidiu o que vai fazer. Você desonrou minha irmã, Leite. Isso se paga com sangue. O punhal apareceu na mão de Pedro rápido como raio. Antônio tentou desviar, mas a bebida deixou seus reflexos lentos. A primeira punhalada entrou abaixo das costelas, a segunda no peito, a terceira no pescoço. Rosinha se jogou sobre o corpo de Antônio, as mãos tentando estancar o sangue que jorrava, manchando o vestido azul, a terra, a alma. Não morre, meu amor, não morre, implorava enquanto ele tentava falar, mas só conseguia tossir sangue. Os olhos dele encontraram os dela uma última vez. A mão tentou tocar seu rosto, mas caiu no meio do caminho. Antônio Leite morreu aos 22 anos, no colo da mulher que amava, numa festa de São José que seria lembrada por gerações como o início do fim. Pedro fugiu naquela noite mesmo, sabendo que os Leite viriam cobrar. Rosinha foi arrastada para casa pela família, trancada no quarto, proibida até de ir ao enterro. Mas o estrago estava feito. A guerra estava declarada. O coronel João Leite recebeu a notícia na fazenda Bom Jesus quando o dia ainda estava nascendo. Não chorou. Homem do sertão não chora, nem quando enterra filho. Mas algo morreu nos olhos dele naquela manhã, uma luz que nunca mais voltaria. Chamou os filhos que restavam, Miguel, Francisco e Joaquim. Vocês sabem o que tem que ser feito. Foi tudo o que disse. Pedro Sampaio morreu uma semana depois, na casa do primo em Aiuaba, onde estava escondido. 17 tiros de rifles e revólveres. O corpo tão destruído que teve que ser enterrado com o caixão fechado. Manuel Sampaio recebeu o corpo do filho com a mesma frieza que João Leite tinha recebido a notícia da morte de Antônio. Homens daquela têmpera não se permitiam o luxo da fraqueza. Mataram meu filho, disse aos homens reunidos no terreiro da fazenda. Agora é guerra, e guerra foi. Miguel Leite emboscado na estrada de Antonina, cavalo e cavaleiro crivados de balas. José Sampaio executado no boteco de Dona Alzira, o sangue se misturando com a cachaça derramada. A feira de Arneirós transformada em praça de guerra quando as 2 famílias se encontraram. 3 mortos, 5 feridos, o comércio paralisado por meses. Cada morte pedia vingança, cada vingança pedia outra morte. O sertão inteiro escolheu lados ou fugiu para não ter que escolher. Rosinha foi mandada para o convento das Irmãs de Caridade em Sobral antes do corpo de Pedro esfriar. Dizem que não chorou quando o pai anunciou a decisão, apenas pediu para levar o lenço manchado de sangue de Antônio,
único pedaço dele que conseguiu guardar. No convento, passava os dias bordando e rezando, as noites sonhando com um mundo onde Leite e Sampaio eram apenas sobrenomes, não sentenças de morte. As freiras diziam que às vezes a encontravam conversando sozinha no jardim, mas quem chegava perto ouvia que recitava os versos que Antônio tinha escrito para ela, guardados na memória como relíquia sagrada. A guerra se arrastou por anos. 1888 trouxe a abolição da escravatura, mas nenhuma liberdade para os inhamuns. 1889 trouxe a República, mas a única lei no sertão continuava sendo a do mais forte. Filhos cresciam jurando vingar pais. Viúvas criavam órfãos com histórias de honra manchada e sangue a cobrar. O riacho do Umbuzeiro, causa original de toda a disputa, corria vermelho de tanto sangue derramado em suas margens, ou assim diziam os mais dramáticos. Rosinha adoeceu no inverno de 1891. As freiras diziam que era febre amarela, mas as mulheres que entendiam de dor de amor sabiam que era outra coisa. Definhou durante 3 meses, cada dia mais translúcida, como se estivesse virando fantasma antes de morrer. No delírio da febre, chamava por Antônio, pedia perdão a todos os mortos, perguntava se no céu Leite podia casar com Sampaio. Morreu numa madrugada de agosto, segurando o lenço manchado de sangue que nunca largou em 4 anos de convento. A notícia da morte de Rosinha chegou às 2 famílias no mesmo dia. Dizem que João Leite chorou pela primeira vez desde a morte de Antônio. Manuel Sampaio trancou-se no quarto e não saiu por 3 dias. Mas a guerra continuou. O ódio tinha criado vida própria. Não precisava mais de motivos originais para se alimentar. Em 1892, o major Feliciano Mendes chegou com tropa e metralhadoras, prendeu homens das 2 famílias, forçou um acordo de paz. Casaram Maria Leite com Raimundo Sampaio para selar o tratado, união sem amor que pelo menos produziu filhos que não tinham que escolher lado. A paz durou até 1903, quando uma briga por uma novilha reacendeu o conflito. Mais mortos, mais viúvas, mais órfãos. O sertão cansado de tanta morte, mas incapaz de parar. Foi preciso a Grande Seca de 1915 para finalmente acabar com a guerra. Quando a fome e a sede chegaram, Leites e Sampaios fugiram juntos, retirantes na mesma miséria, enterrando filhos na beira da mesma estrada, bebendo água do mesmo barreiro. O ódio não sobrevive quando a única preocupação é sobreviver até amanhã. Quando as chuvas voltaram em 1918, o mundo era outro. Os coronéis João Leite e Manuel Sampaio tinham morrido em 1916, com diferença de 3 dias, como se tivessem combinado. As novas gerações estavam cansadas demais para continuar lutando. O ódio foi morrendo de velhice, enterrado junto com os que lembravam por que tinha começado. Em 1930, quando o jornalista de Fortaleza veio fazer reportagem sobre a famosa guerra, encontrou José Leite Sampaio como prefeito, neto de Maria e Raimundo, sangue das 2 famílias correndo nas mesmas veias. "Doutor", disse José ao repórter, olhando da janela da prefeitura para o cemitério onde jaziam todos os mortos da guerra. "Minha avó Maria me contou que no convento de Sobral, onde Rosinha morreu, as freiras encontraram uns versos no quarto dela depois que faleceu, versos que Antônio Leite tinha escrito. Ela tinha guardado de memória todos aqueles anos. O último verso dizia assim: se o amor não vence a morte, que pelo menos a morte vença o ódio. Levou 43 anos e sei lá quantos mortos, mas parece que finalmente aconteceu. O riacho do Umbuzeiro secou em 1958, levando com suas últimas águas qualquer traço da disputa original. A gruta da Pedra Branca, onde Antônio e Rosinha se encontravam, virou santuário popular. Dizem que casais impossíveis vão lá pedir proteção, deixam fitas coloridas amarradas nas pedras, rezam para não ter o mesmo destino do Romeu e Julieta dos Inhamuns. Às vezes, nas noites de lua nova, os mais sensíveis juram ouvir o som de uma viola e uma risada de moça. Ecos de um amor que nem a morte conseguiu matar.
As fazendas dos Leite e dos Sampaio foram divididas, vendidas, reformadas. Tauá virou cidade grande, com asfalto e antenas de celular. Os descendentes das duas famílias se casam entre si sem nem saber da história. Mas todo dia 19 de março, dia de São José, alguém sempre deixa flores no lugar onde Antônio morreu. Hoje, uma praça movimentada. Flores azuis como o vestido de Rosinha, vermelhas como o sangue derramado, brancas como a paz que demorou tanto a chegar. Na Escola Municipal Antônio Leite Sampaio, construída onde ficava o convento de Sobral, ensinam a história como lenda, não como fato. Os professores dizem que é para as crianças aprenderem que o amor deve ser mais forte que o ódio, que a vida vale mais que a honra, que às vezes é preciso perder tudo para entender que não havia nada a ganhar. Mas os velhos sabem a verdade. Sabem que Antônio e Rosinha existiram, amaram, morreram. Sabem que o sertão cobrou seu preço em sangue como sempre cobra, e nas noites de temporal, quando o vento uiva forte demais para ser só vento, os mais velhos fecham as janelas e rezam baixinho, porque dizem que são as almas de todos os mortos da guerra, Leites e Sampaios, procurando ainda o caminho de casa, procurando a paz que não tiveram em vida. Alguns juram ter visto Antônio e Rosinha de mãos dadas na estrada velha, jovens eternamente, caminhando em direção ao nascente como quem vai encontrar um mundo onde o amor não precisa pedir licença ao sobrenome para existir. O último descendente direto que ainda carregava a memória viva da guerra morreu em 2015. Era a Dona Raimunda, bisneta de Francisco Leite, que guardava numa caixa de sapatos o punhal que matou Antônio, entregue a ela pelo avô como lembrança do que o ódio é capaz de fazer. Antes de morrer, aos 97 anos, pediu para ser enterrada com o punhal. Para que morra comigo, disse aos netos, e nunca mais derrame sangue neste sertão. Hoje, quem passa por Tauá vê uma cidade próspera, moderna, sem traços visíveis da guerra que a dividiu por quase meio século. Mas quem sabe onde procurar ainda encontra os sinais. As duas metades do cemitério, Leites de um lado, Sampaios do outro. A capela de Nossa Senhora das Dores, construída por subscrição das viúvas da guerra. O velho pé de Juazeiro na entrada da cidade, onde dizem que faziam os juramentos de vingança. E principalmente o silêncio pesado que cai sobre os mais velhos quando alguém pergunta sobre os tempos antigos. Porque o sertão tem memória de elefante e coração de pedra. Guarda tudo, perdoa pouco, esquece nunca. E a história de Antônio e Rosinha, o Romeu e Julieta dos Inhamuns, continua viva não nos livros ou nas lendas, mas no sangue misturado de seus descendentes, no nome das ruas que ninguém mais sabe por que se chamam assim, no medo atávico que ainda faz as pessoas evitarem certas palavras, certos lugares, certas memórias. Porque no sertão, o passado nunca é passado. É presente que se recusa a virar futuro. É fantasma que não aceita descansar. É amor e ódio entrelaçados como os corpos de Antônio e Rosinha, naquela noite fatídica de São José, quando um punhal acabou com 2 jovens e começou uma guerra que levaria 43 anos e incontáveis mortos para terminar. E mesmo assim, nas noites de lua cheia, quando o vento sopra do lado certo e as cigarras cantam na frequência exata, ainda se pode ouvir, bem baixinho, o som de uma viola tocando, asa branca e uma risada de moça apaixonada, provando que no sertão nem a morte é forte o suficiente para matar um amor verdadeiro. Ou talvez seja apenas o vento. No sertão, nunca se sabe ao certo onde termina a história e começa a lenda, onde acaba a vida e principia a morte, onde finda o amor e nasce o mito.